Importante porque quando a gente pega esses números do eleitorado de Santos, 1/3 não tem biometria. Então, porque assim, no meu caso, eu não fiz a biometria na época lá, não deu, enfim. Mas aí quando eu fui votar, acho que na eleição de 2018, aí eu percebi, eu falei, opa, peraí. Mas por quê? Porque tem um cruzamento com os dados do Detran. Eu renovei minha carteira de motorista e muita gente não sabia disso. Mas assim, é um contingente muito alto de pessoas que não tem a biometria cadastrada. E a gente não sabe quem são essas 120 mil pessoas, né? Então... Mas você percebe que aqui, eu acho que você tem um número mais realista da abstenção. Sim. Agora, 15% é pouco? Não. Convenhamos que 15% não é um número, mesmo que a gente recaia de 30 para 15, é um número assustador. 15% das pessoas que seriam obrigados a votar e não vão votar. Aí vem a terceira e a quarta explicação. A terceira é que todo mundo sabe. Qual é a terceira explicação? O desencanto, a desilusão, a frustração com a política, com os políticos, que se acentuou na última década. 2013, os famosos movimentos de protesto que aconteceram no Brasil, movimentos de rua, do passe, da jornada, aquilo sinalizou uma mudança no humor do eleitorado. O eleitorado dos últimos 10 anos, o fenômeno Bolsonaro, até certo ponto, é isso. É um fenômeno de protesto, de desilusão, de desencanto, vou em busca de alguém que fora do sistema, e parará, parará. Então existe sim uma parcela do eleitorado que não vai votar porque está completamente descrente e a campanha do Tribunal Superior Eleitoral é insuficiente para resgatar. Isso é um processo cultural, político, muito mais difícil, muito mais longo, que o Fórum da Cidadania tem um papel importante, evidentemente, de conscientizar as pessoas da importância do voto. Votar é importante, votar é fundamental e tal, mas que tem esse fator. E o quarto e último fator é aquilo que o Sandro já falou. Na prática, senhores e senhoras, o voto no Brasil já é facultativo. Convenhamos. Porque você paga R$3 de multa e poder justificar pelo aplicativo, meu Deus, ninguém mais considera o voto como um voto obrigatório. Nem é o cara, pode ser um cara, eu vou viajar, eu estou com preguiça, eu não quero votar e tal. Isso não significa propriamente é diferente da desilusão. A desilusão é uma coisa mais forte. E a desilusão não se explica pelo voto branco e nulo, porque o voto branco e nulo foi 6% no primeiro turno e 5% no segundo turno. Caiu do primeiro para o segundo turno. Voto branco e nulo era muito alto antes do voto eletrônico, por duas razões. Por duas razões. Uma razão qual era? Que era muito difícil votar. Tinha que escrever o nome, o número, as pessoas se embananavam, levavam a cola, mas se confundiam na hora de preencher e tal. Então tinha muita nulidade. O voto eletrônico é muito mais fácil, é muito mais difícil da pessoa errar. Esse é um ponto. E o segundo ponto é isso que foi falado. O voto de protesto, o voto cacareco, era o voto nulo. Era você chegar lá, votar no Cacareco, votar no Zé Macaco, votar... Não, Zé Macaco não foi bem um voto nulo. Foi eleito, pois é. Mas eu cansei de ver a apuração, você deve lembrar talvez, apuração manual, tinha cartinha dentro, palavrão, era legal, o cara se realizava. Hoje voto... Pois é, mas hoje voto nulo é 0-0, tão xoxo, não tem graça nenhuma, ficou xoxo. Então o voto branco e nulo caiu bastante. E vai se manter. É interessante, com toda a desilusão, o voto branco e nulo está lá embaixo. Muito abaixo, você não tem a tabela. Se tiver a tabela dos anos 70, dos anos 80. Isso eu não tenho, O voto branco e nulo era muito maior. Tá certo? Mas, esse azulzinho aqui, né? É praticamente uma linha horizontal. Não tem. Começou uma pergunta. Fala.
Não é a nossa forma cultural do protesto brasileiro, não é esse guerreiro de ir para cima, de manifestar, mesmo quando o voto era protestável, né, que ele tinha ali, a nulidade não era a maior quantidade de protestos. Não. O erro mesmo. Não, era o erro. Erro, claro, concordo plenamente. A maior parte era erro mesmo. Mas tinha uma parcela. Esse desânimo é o protesto. Ah, claro que é. Mas é um silencioso. Claro que é. Mas também não pode ser uma questão de falta de conscientização? Claro que é. Tudo isso junto. Tudo isso junto. Uma pessoa que não tem mesmo conhecimento político, não sabe a importância. Pois é, mas isso está associado agora. Ignorância mesmo. Uma falta de cultura mesmo. Né? Cultura política, claro que de é. conscientização, formação. Então, gente, olha, para resumir. Independente da classe. Sim. Claro, independente da classe social. Da classe social. Eu cansei de ver na eleição do Zé Macaco, eu me lembro de ver um famoso médico, cirurgião plástico, um cara aí de alta coluna social, um homem médico. Votar no Zé Macaco! Votar no Zé Macaco! Um cirurgião plástico, eu vi, em frente ao Colégio Estela Maris, na eleição do Zé Macaco. Bom, resumindo, minhas hipóteses. Primeiro, as 4 hipóteses da abstenção. A conversa de hoje é para tentar entender o porquê da abstenção. Primeiro fator. Nesse número está embutido 1/3 de pessoas que não são obrigadas a votar. Então, esses números são falsos, na minha opinião. Não é verdade que nós temos 30% de abstenção, nós temos 20%. Isso é aritmética. Segundo, o cadastro desatualizado. As pessoas mudam de cidade e não transferem o título. Então, isso aparece na abstenção. Quanto é isso? É 5%? É 4%? É difícil fazer uma estimativa. Eu chutei 5%. Então, os 15%, a abstenção real para mim é 15%, não é 30%. E claro que no segundo turno é um pouco maior, porque historicamente o segundo turno desmobiliza mais, não tem eleição de vereador e tal. Isso é natural que aconteça, tá certo? Terceiro fator é o grande tema, que eu acho que é o tema mais que nos deve incomodar mais. Desilusão, desencanto, desinteresse, apatia. Isso é uma tragédia, né? Nós precisamos mobilizar as pessoas para votar, não só votar, evidentemente, mas participar da vida social, econômica, política, cultural e tal. E o quarto fator é essa história de que o voto, na prática, no Brasil, já se tornou facultativo pela facilidade que é hoje não votar, né? Não votar. Você justifica pelo aplicativo, não precisa nem ir num lugar de votação, e se tiver que pagar multa, paga R$3,51. Então, ficou. Eu vou viajar no dia da eleição, eu vou e não quero nem saber. Agora, para encerrar essa minha fala breve, eu só queria colocar um detalhe que me chamou a atenção. Aquela questão, um palpite também meu, posso não ter absoluta convicção disso, mas um dado interessante, a gente comparar eleição do primeiro e do segundo turno em Santos, o Rogério Santos aumentou 17 mil votos do primeiro para o segundo turno. Ele cresceu 10% percentual. A Rosana Vale só acrescentou 3.500 votos. Ela teve menos de 4% de crescimento. Por isso que o Rogério abriu uma diferença de 7, 8 pontos percentuais. Mas se a gente... Atenção para um detalhe. Quem foram esses votos que migraram para o Rogério? Principalmente os votos da Thelma. É óbvio. Não precisa, a maioria. Agora, se a gente analisar os votos, a Thelma teve 31 mil votos no primeiro turno. Se eu somar os votos a mais do Rogério e da Rosana, admitindo que a Rosana tenha conquistado algum votinho da Thelma, pode ser difícil, mas enfim, pode acontecer, isso dá 20 mil votos. Então tem 11 mil votos sumiram do voto da Thelma. Para onde foram esses votos? Abstenção. Tem os 600 lá que votaram 13, mas
o eleitorado do PT, o eleitorado da Telma, que não ficou confortável e satisfeito em votar no Rogério, não foi votar. E onde é que a Telma teve mais votos no primeiro turno? Em que região da cidade? Onde é que foi o crescimento da abstenção foi maior? Então, desculpa, eu não acho que foi a polícia. Foi eleitores da Telma que foram em muito maior número lá na zona noroeste que não foram votar. Simplesmente se abstiveram. Eu tinha essa teoria. Eu acho que isso aí é tudo esquerda raiz. Bom, não vamos discutir se está certo ou errado. Eu tô aqui me batendo no número. Esse comportamento, que claro que existe, é a extrema-direita. Sempre teve, aliás. Mas agora tem uma parcela. Mas eles estão mais. Há 15 anos, há 10 ou 15 anos atrás, se alguém dissesse que era de direita, o cara ficava com vergonha de dizer que era de direita e tal. Hoje o cara diz, eu sou de direita, com a maior disfarçatez, enche a boca. Não sei, para ser franco, eu acho que esse cara do fora STF, ele vai votar. E ele vai votar no candidato da direita, na extrema direita. Ele vai votar na Rosana Vale. Ele é militante da causa, tá certo? O desiludido é o cara que não acredita em mais nada, que não acredita no Bolsonaro, que não acredita no Lula, que não acredita em coisa nenhuma, que político é ladrão, política, todos são ladrões, não adianta nada, eu quero cuidar da minha vida, dane-se, não adianta nada, eu perdi completamente a esperança e tal, entendeu? Eu quero cuidar da minha vida, que se dane o resto, não adianta, não tem jeito, isso não vai mudar, isso não vai ser sempre assim, tá vendo? Eu estou falando, vocês estão identificando pessoas que estão do nosso lado, né? E que na nossa casa, no nosso trabalho. Esse povo que é complicado, eu acho que é verdade. Agora, como que muda isso? Aí é que é o X da questão. Como é que você vai buscar esse pessoal para acreditar, crer, quer dizer, o pobre hoje, grande parcela do pessoal pobre, o pessoal pobre, o que ele quer? Ele quer renda, emprego. Ele quer. Não me vem falar em democracia. Democracia é um troço. É algo muito abstrato. E até nesse sentido, a Fundação Perseu Abramo, que é um braço de estudos do PT, encomendou uma pesquisa para entender o voto que o Fernando Haddad levou uma lavada em 2016, que o Dória ganhou de uma forma surpreendente no primeiro turno. E aí eles encomendaram uma pesquisa para ver, olha, o que o eleitor entende que é de esquerda, o que é de direita. Aí, basicamente, a pessoa de direita, como é que as pessoas enxergam? Que é a pessoa que estuda, que anda com uma roupa social, roupa legal, que é bem vista e tal, naquela ocasião. Agora, o que é o cara de esquerda? É o cara que arruma confusão, que não tá nem aí com nada, tá sempre, sabe? Então, bicho grilo, então. Essa é a visão que tinha, né? E assim, a gente tem que levar em consideração que essa questão da religião também, porque literalmente, quando a pessoa acaba entrando numa religião, enfim, que hoje cada esquina tem uma igreja assim, a gente pega a cidade, a pessoa literalmente se endireita, porque deixa de gastar com bebida, começa a se vestir melhor, acaba conhecendo um companheiro, uma companheira, enfim, não, né? E tem realmente uma crise da esquerda. A esquerda perdeu o rumo. Tem que falar claramente. A esquerda perdeu o passo, perdeu o rumo. Depois da queda do Muro de Berlim, o socialismo levou um abalo, desmanchou. A esquerda perdeu o seu discurso, a sua linha. É um desafio para se reinventar. A esquerda tem que... Eu até escrevi um artigo recentemente, Caminhos para a Esquerda e tal. Eu acho que é preciso pensar. O caminho... encontrar caminhos para chegar nas pessoas. Não, o voto no Brasil é obrigatório, pela Constituição. Se ele passasse...
ideia, já em números, alguma projeção de como seria uma eleição atualmente com essa não obrigatoriedade? Olha, a gente pode olhar para o cenário internacional. Nos países em que o voto é facultativo, comparece 60% do eleitorado, depende do grau de disputa que tem, o que não é muito longe, porque quanta gente compareceu, quantos votos válidos aconteceram no Brasil nessa última eleição? Menos de 70%. Então não está muito distante. E eu não sou entusiasta do voto facultativo, para ser bem honesto. Eu acho que votar é um ato de cidadania, é um processo pedagógico, é importante as pessoas serem instadas a votar e tal, etc. Mas eu tendo a reconhecer que não ia mudar muito em relação ao que existe hoje se a gente tivesse o voto facultativo. Claro que esse pessoal que não quer nada com nada não ia aparecer para votar, como já não aparece agora. Tá certo? Agora, o que nós precisamos fazer, eu acho que esse é o grande desafio, é motivar. Não é motivar a votar. Votar é uma parte. As pessoas têm que ser motivadas a se interessar, exercer os seus direitos, acompanhar a vida da cidade, inclusive na questão local. Eu acho que a esquerda tinha que olhar para a localidade. É por aqui que as pessoas moram na cidade. Então a esquerda ser capaz de dar respostas para a saúde, para a educação, para a segurança. Não vai dizer que segurança é um problema social. Se acabar a fome, a miséria, acaba a segurança. Não é verdade. Isso não é assim. Você tem um problema de segurança que precisa encarar sob a ótica da segurança. A esquerda foge, como o diabo foge da cruz do debate da segurança. Então isso afeta. Quais são os dois grandes problemas que em pesquisa apareceram aqui em Santos na véspera da eleição? Sabe qual era o principal problema da cidade? Alguém arrisca? Qual é o problema mais grave da cidade de Santos? Eu não entendi. Segurança. Não. Pessoa em situação de rua. É a terceira. Morador de rua. Tem 3 mil pessoas em situação de rua. Não é nada... É um horror. É uma chaga. Mas as pessoas se incomodam profundamente com isso. Quer dizer, o segundo problema é trânsito. Olha que coisa. E terceiro é segurança. Não adianta falar que é carrocracia. Não adianta falar, porque as pessoas têm carro. Você precisa dar resposta. Claro que nós temos que investir em transporte coletivo, reduzir a circulação de carro, tudo bem. Mas, concretamente, você precisa dar respostas a curto prazo. E não adianta ficar num discurso descolado da realidade. Quer dizer, querer construir uma cidade que não vai existir nunca. Eu tenho uma divergência com os urbanistas, não sei se tem algum aí. Os urbanistas querem uma cidade ideal. Não é uma cidade, nós temos que viver na cidade que nós vivemos. O que nós podemos fazer para melhorar a cidade? É relativo, eu não sou urbanista, mas tenho uma responsabilidade. Claro. Nós vivemos da desurbanidade. Claro. Posso só dar um pitaco sobre essa questão do... O nível, a qualidade de gestão que tem sido nos colocada à disposição é fator desse desânimo. Claro. Mas é que tá. Quais são as nossas propostas? Estou falando nossas, me colocando como no campo da esquerda, no campo progressista. Quais são as nossas propostas para melhorar isso? Nós não temos sido ser capazes de responder. É por isso que nós estamos para trás. É por isso que nós não vamos ter 10, 15% do eleitorado e não passar disso. Quando é que a gente vai conquistar o poder? E não discordo da questão da humanidade, porque o ótimo é inimigo do bom. Pois é. Mas é relativo, porque tem que ser discutido em nível de gestão. Em termos de país, de localidade, nós temos que ter políticas de aliança. Nós temos que ter políticas que aproximem as forças, né? Bom, nós estamos fugindo do assunto. Né? Só para complementar sobre essa questão do voto facultativo, eu, sinceramente, eu não sou entusiasta também como Alcindo, porque a gente tem que ver o mundo ideal e o mundo real. E assim, o que a gente percebe hoje é que é uma disseminação muito grande, por exemplo, de compra de votos. Então,
Por exemplo, teve pessoas que estavam comprando votos na eleição aqui em Santos por R$ 400. E se o e voto assim, for facultativo e menos gente vai ser fica mais barato. Você compra mais votos. Aí vai ficar até mais caro. Mais fácil. Ó, você compra mais votos. Olha, eu lembro que há alguns anos o pessoal do Fórum da Cidadania fez uma excursão para um evento em São Paulo, era uma palestra do Marlon Reis. O Marlon Reis é um jurista, foi juiz auxiliar do TSE e foi um dos juristas que deu elaborou a lei da ficha limpa. E era muito legal a palestra dele, porque ele contava causos sem revelar quem era. Então, por exemplo, nessa palestra ele falava de um prefeito que usou uma rádio lá do Nordeste, agora não lembro qual era o estado, que ele falou na rádio da cidade que era proibido morrer se o candidato dele não ganhava eleição. E aí ele falou isso e tal, foi julgado, cassado. E aí ele deu um exemplo que na época foi quando estourou aquele escândalo da Delta, daquele Carlinhos Cachoeira, não sei se vocês lembram, fez várias obras do Rio de Janeiro, do PAC, enfim. E aí ele veio num voo com um deputado e o Fantástico tinha feito uma matéria, olha, porque não sei o quê. E aí o Marlon Reis, na inocência, ele falou, pô, deputado, agora vai acabar com essa coisa, né, de compra de votos, né? Ele falou, não, doutor Marlon, vai ser pior agora. Eu falei, como assim? Ele falou, como é que o senhor acha que eu no Mato Grosso consigo me eleger? Eu preciso ter ali, se eu pagava R$20 mil lá para uma liderança para fazer, agora o cara vai me cobrar 50, porque ele sabe que tanto de dinheiro que rola é o que eu acho que pode acontecer com voto sendo facultativo, que a pessoa hoje, ela não é obrigada a votar, então ela vai ter que gastar muito mais para, olha, você quer que eu vote? Então, e por outro lado, infelizmente... tem outro lado, se muita gente deixar de votar, você tem que comprar menos votos para se eleger. Mas aí também, peraí, a gente pensa numa mudança Sim. só num ponto. Sim. E você não pode mudar para o voto facultativo simplesmente. Tem mudança no modelo político. Claro. Não, é que assim. Muito ampla, é muito ampla. É que nem a questão, por exemplo, do financiamento de campanha. Hoje, empresa não pode participar. Mas muita gente hoje já está se convencendo, olha. Eu discordo. Entendeu? Que talvez tenha que mudar. Você está dando uma volta no Gonzaga, o deputado está com o carro da Assembleia andando, com a equipe toda dele, com orçamento monstruoso. Sim. E ele está trabalhando. Financiamento No público. mundo inteiro isso está cortado. Eu sou favorável, sim, ao financiamento público. Não tem que empresa ficar... Agora, não dá para ter 5 bilhões de fundo eleitoral. Tenha santa paciência, tá certo? Aí não é... O Instituto está certo. Agora, o que os caras destinam... Que nem emenda parlamentar. Emenda parlamentar é ruim? Não. A forma que a gente... Agora, 50 bilhões é um absurdo. Agora, não, é o uso indevido, do Instituto. Talvez no limite tenha que proibir mesmo, para poder... Que nem bet, que nem aposta... As coisas de bet aí, aposta online. Tem que proibir no fim das contas, né? Bom, mas tudo bem, vamos lá. Vai ficar 194 milhões. Em segundo foi essa de local, com 76 milhões, 77, né, arredondando, e essa Adyen. Essas duas empresas são empresas que você contrata para publicar. Ou seja, então, daquela fatia de 5 bilhões e pouco, boa parte esse dinheiro não fica aqui, nem passa. Porque quando a gente falava de eleição, era a festa da democracia, era o cara da gráfica, era o cabo eleitoral, que hoje, se a gente não tem notícia aí que é eleição, muita gente nem sabe, né, que está rolando eleição, né? Então eu acho que esse é um ponto que eu acho que é importante das redes sociais hoje, infelizmente elas têm um peso muito grande, muita gente se pauta e acaba, muitas pessoas são eleitas por conta desse trabalho que acaba fazendo na rede social, gastando muitos recursos. Indiscutivelmente a direita foi muito mais competente no uso das mídias e redes sociais, começando com o Bolsonaro. A competência é inegável. Sim. A esquerda não conseguiu até hoje. Não, Eles são os donos. Sim. Não, e até mesmo... Não sei, o Bolsonaro é dono? Olha, Que dono de quê?
não, mas o Bolsonaro não é. O Bolsonaro não é dono de comunicação. Não é. Eu não sei. Não tem inteligência Eu não acho. pra isso. Não, opa, não subestima. Não subestima. Sobreviveu no Rio de Janeiro. Eu não subestimo. Fazendo Não, eu não subestimo. O Carlos não tem capacidade. Como já diz o professor Vila lá, o Igor Vila lá, ele não tem capacidade nem de escrever. Não, eu concordo, eu concordo. Então, Eu concordo. pra mim, esse cara, Mas ele não é nessa área. Isto é, Ele quem é um são os dono, mas ele donos? construiu uma imagem. Quem são os donos da comunicação? Então, quando você fala. Agora, a Globo não apoia Bolsonaro. Não, mas Quer dizer, não mais, é que você está vendo aí. Pois é. Facebook, Pois é. YouTube. Mas o Facebook e o YouTube estão interessados não em Bolsonaro. Eles estão interessados bolso em deles. grana. Em grana. Eu sou Bolsonaro. Ó. Porque eles Não, são e assim, Bolsonaro. Eles não são Bolsonaro. Não, e a rede social, eles são um veículo. Não, e ela tem uma importância grande. Agora, vamos lá, o Trump ganhou por causa de celular? Não! Não! Porque a pauta que ele defendeu foi aquela que foi de encontro ao americano desiludido, que ganhou a eleição. Não vamos também exagerar demais. Tentando trazer um pouquinho de volta à discussão, não sei se tinha alguém na minha frente. Tem um Mas só uma questão, só para responder, só para fazer um comentário, eu concordo plenamente com essa história do excesso do identitarismo. Do identitarismo, das políticas identitárias. A senhora falou, eu acho que isso é um exagero. Tem um livro que saiu recentemente, de uma filósofa norte-americana, que tem o título A Esquerda Não É Woke. Woke é o identitário. A esquerda não pode se limitar. É uma discussão que não é tão nova. Assim, eu me lembro na minha juventude, se discutia muito se as pautas deviam ser pautas gerais ou pautas específicas. Era uma briga na esquerda horrorosa. Eu sempre achei que a pauta tem que ser geral. O tema específico tem que estar presente na pauta das pautas gerais. Você não pode particularizar dessa maneira. Eu concordo plenamente. Não digo que isso seja a causa única, nem talvez a principal, do descrédito do PT. Mas contribui, sim, para um desgaste e munição para a direita que fica usando... E tem um aspecto também, quando a gente fala de políticas públicas, que assim, a gente estava falando do voto facultativo, é que muitas vezes tem pessoas que acabam distorcendo essa questão da política pública. Que nem eu dar um exemplo essa semana, eu estava conversando com um colega meu, que é jornalista, e ele falando, olha, meu filho está tentando entrar no cursinho, tentando entrar em medicina há 2 anos. Ele falou que foi muito comum, o que acontece? Os meninos estudaram lá da turma dele até a 9ª série, foram fazer o ensino médio numa escola do estado. E fizeram, mas por quê? Para você ter a vantagem de você ter a questão do Enem, de ter a preferência para entrar numa universidade pública. Ou seja, é uma distorção de uma política pública que é correta quando a gente vai ver. Mas, infelizmente, né, esse tipo de distorção acaba acontecendo, né? A gente não está atacando estrutural. Exatamente. Que nem a Lei Rouanet. O Alexa, que é artista aqui, tal, a Lei Rouanet foi demonizada. Tem problemas? Tem, obviamente que tem. Muita gente acabou ganhando muito dinheiro, mas você não pode matar. É que nem o Bolsa Família. Minha esposa é assistente social. Bolsa Família está lá. Se você frauda o Bolsa Família, você pode responder, inclusive criminalmente. Mas muita gente acaba a própria questão do auxílio emergencial. Eu, quando estava na tribuna, eu fiz uma matéria, eu escrevi uma coluna de política, o dia a dia, e uma coisa rotineira foi de pessoas, de bacanas, granfinos na cidade, de fazer, não, vamos me cadastrar aqui para ver se eu recebo dinheiro. E, inclusive, eu peguei um caso de uma irmã de um deputado aqui da cidade que se inscreveu ali, ganhou R$ 1.200, não sei o que, aí eu descobri a situação. Não, mas é que era uma aposta que a gente estava fazendo. Então, a política é correta, mas as pessoas acabam
distorcendo, né? Então é triste esse tipo de situação, né? Fiscalização, É necessário fiscalização. Não, realmente eu acho que tem pautas que são importantes, né? Que tem essa mobilização, mas é aquela coisa, assim, hoje a gente está falando de um grupo grande de pessoas que hoje é pejotizada, assim, em várias categorias, não é mais aquela coisa, olha, que é a pessoa que é um profissional liberal, não. É até o Pardal, né? O Sérgio Pardal, ele fala o contapropismo, né? Que existe hoje em dia, né? Então, é aquela coisa, são pautas muito complicadas. Os jornalistas, da minha categoria, então, enfim, é o que mais tem. Hoje passou de 50 anos. É muito complicado. Agora, quando vocês estão falando da eleição dos Estados Unidos, é difícil a gente avaliar de longe, assim, porque tem muitas nuances, né? Que nem, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista com o Miguel, o Lelis, né? Que é o cientista tal, da Universidade de Duke. Ele deu uma informação lá, porque em alguns estados você é obrigado a fazer a sua assinatura. E teve, eu não lembro agora qual é o estado, que mais de 29 mil jovens não conseguiram, não foram impedidos de votar, porque as pessoas não batiam a assinatura dela do documento, porque elas não sabiam mais escrever. Então, assim, são peculiaridades que a gente tem da eleição. A própria história da Kamala. Kamala era uma promotora de justiça que ela se orgulhava de mandar prender mulheres lá. Então, são coisas que muitas vezes a gente não sabe, que não chegam aqui, entendeu? Até o processo de construção dos Estados Unidos, quando a gente vê no noticiário, são meses e meses de discussão, quem que vai ser o candidato, tem as prévias, as primárias, né, como eles chamam, que eu acho que é um processo muito rico, que aqui no Brasil a gente inverteu com essa lógica do financiamento de campanha. Hoje, 45 dias de campanha é inviável para você construir uma candidatura. Seria muito melhor. É proibido fazer campanha 3 meses antes. Sabe? Qual o problema? Seria muito saudável para todo mundo ir conhecendo, para saber quem é a pessoa, o que ela pensa sobre saúde, sobre meio ambiente, mudanças climáticas, enfim, né? Então, tem muitas peculiaridades que às vezes a gente não sabe. E o que o próprio Alcindo falou, o Trump, ele veio com uma proposta de ir ao encontro para resolver os problemas, né, da população, como essa questão dos imigrantes que roubam os empregos. E aqui no Brasil a gente chegou a ter isso muito claro também num determinado momento, quando veio aquela onda de haitianos, venezuelanos, né, enfim. Né, então a gente percebeu também esse discurso que não era tão forte aqui no Brasil. Aqui a gente viu esses. Então tem muitas peculiaridades na eleição que muitas vezes a gente não sabe. Eu só queria acrescentar para encerrar, né, essa questão da eleição dos Estados Unidos. Olha, primeiro, o Biden foi um presidente impopular. Isso é fatal, essa questão do incumbente não ser um cara popular. Segundo, a Câmara assumiu aos 42 minutos do segundo tempo, que é difícil fazer campanha. Terceiro, o Trump falou a linguagem que a maioria queria ouvir. A gente pode não concordar, eu não concordo, mas enfim, ele fez um discurso pró-emprego, pró-americano, fazer a América ressurgir, cidadão americano, combater a globalização no que ela tem de ruim, de trazer, de exportar emprego para outros países, imigração, que é um negócio grave lá nos Estados Unidos. Tudo isso foi E o que aconteceu? O Trump cresceu entre os negros, entre os latinos, que eram considerados segmentos democratas. Por quê? Porque o negro e o latino quer emprego, quer trabalho. A democracia, o Serginho não está aí agora, democracia é uma coisa fundamental, mas é um conceito abstrato. Sim. Democracia é difícil das pessoas. A Câmara jogou muito isso, né? Que o Trump era ameaça à democracia. E claro que é, nós sabemos que é. Mas, para o americano, você dizer que o Bolsonaro ameaça a democracia, claro que é. Mas o problema é outro. Então, eu acho que o Trump ganhou, lamentavelmente, sabe Deus o que vem por aí nos próximos anos, mas... O professor Nicoleles é de que o Trump ganhou, foi o outro lado que deixou... Eu não acho, não concordo plenamente.
Porque é o equívoco, né? Porque você tem muitos problemas graves, como a gente estava falando aqui desse recorde de Santos dos moradores, pessoas em situação de rua, lá é o homeless, né? Isso tem aumentado. Eu até compartilhei outro dia, foi